o que realmente aconteceu em Teherã, longe das câmeras, durante aquela reunião silenciosa entre os líderes da Rússia, Irã e China. Uma aliança secreta foi forjada. Um pacto sem precedentes que pode selar o destino do mundo. Nesta investigação você vai descobrir como Putin, Xi Jinping, o Ayatollah Khamenei e representantes norte-coreanos assinaram em segredo o Acordo de Teherã, a primeira pedra da nova ordem mundial oriental. O cenário perfeito para uma conspiração. Em julho de 2022, os olhos do mundo estavam voltados para a guerra na Ucrânia, a crise do petróleo e os desdobramentos da pandemia. Era o momento ideal para que movimentos estratégicos passassem despercebidos. E foi exatamente quando Vladimir Putin desembarcou em Teherã, capital do Irã, para um encontro histórico com Ali Khamenei e Recep Tayyip Erdogan. Mas o que poucos sabiam é que a presença chinesa e norte-coreana foi mantida em sigilo absoluto. Fontes confidenciais revelam que, enquanto Putin discursava publicamente sobre parcerias energéticas, salas subterrâneas na cidade abrigavam uma reunião entre agentes da FSB, do Ministério da Segurança do Estado da China, do Serviço de Inteligência iraniano e oficiais militares da Coreia do Norte. Ali, começou a ser gestado o maior pacto anti-norte-americano desde a Guerra Fria. O Pacto de Domínio, os 4 primeiros passos. Segundo relatórios interceptados por dissidentes iranianos, o chamado Acordo de Teherã tem 4 pilares estratégicos. Primeiro, desdolarização global. Rússia e China acordaram acelerar transações em moedas locais, como Yuan, Rublo e Rial, com apoio do Irã e da Coreia do Norte, buscando colapsar a supremacia do dólar em mercados estratégicos, como petróleo, gás e minérios raros. Segundo, tecnologia integrada de controle social. Um projeto conjunto de tecnologia de reconhecimento facial, censura avançada e algoritmos de inteligência artificial para a contenção de revoltas. O protótipo foi testado nas revoltas iranianas de 2022 e aprimorado com dados chineses do sistema de crédito social. Terceiro, o escudo militar do Oriente. Integração balística entre os sistemas S-400 russos, drones Shahed iranianos, foguetes KN-23 norte-coreanos e vigilância satelital chinesa. Isso daria ao bloco uma capacidade de resposta em segundos contra qualquer ameaça da OTAN. E quarto, infiltração cultural e informacional. O soft power do bloco seria ampliado via mídias sociais, aplicativos e influencers financiados por think tanks estatais. O TikTok chinês, canais de Telegram russos e mídias religiosas iranianas seriam as principais ferramentas. Novo mapa global, a fusão de interesses. A verdadeira revolução do Acordo de Teherã não está apenas em sua força militar, mas na fusão estratégica de interesses que antes pareciam incompatíveis. Putin soube jogar com a diplomacia silenciosa de Xi Jinping, com o pragmatismo teocrático do Irã e com a ousadia militar da Coreia do Norte para montar uma coalizão que desafia todas as lógicas da geopolítica tradicional. Rússia, o cérebro militar e energético. Putin oferece mais do que força bélica. Ele oferece memória geopolítica, com documentos da KGB desclassificados, mapas de rotas de guerra da Guerra Fria e acesso aos sistemas S-300, S-400 e ao ultra-secreto S-500 Prometheus. A Rússia se posiciona como o escudo anti-OTAN do bloco. China, o império silencioso da tecnologia. Xi Jinping não precisa disparar um míssil. Sua arma é o controle de dados. A China oferece ao grupo a base de dados biométrica de bilhões de usuários do TikTok e WeChat, o modelo de crédito social que pode ser adaptado ao Irã e Coreia do Norte, e tecnologia 6G para espionagem silenciosa por satélite. Irã,
o caos como ferramenta estratégica. O Irã entra como agente desestabilizador, com acesso a milícias no Iraque, Síria, Líbano, como Hezbollah, e Iêmen, como os Houthis. Teherã exporta instabilidade onde o Ocidente é fraco. Seus drones Shahed 136 são apenas a ponta do iceberg. O país mantém laboratórios em Qom, que desenvolvem armas químicas não convencionais, sob supervisão russa. Coreia do Norte. O laboratório da anarquia. Kim Jong-un transforma seu país no cão de guarda nuclear do bloco. Os testes de mísseis nos mares do Japão, combinados com o desenvolvimento de foguetes intercontinentais, criam um constante estado de pânico no Pentágono. Além disso, Pyongyang abriga instalações secretas de guerra cibernética, onde hackers são treinados desde os 12 anos para ataques contra bancos, aeroportos e usinas ocidentais. É o nascimento de uma federação informal, onde cada membro cumpre um papel distinto na sinfonia do caos planejado. Os sinais que o Ocidente ignorou. Apesar dos analistas da CIA e da OTAN terem alertado discretamente sobre aproximações suspeitas entre Rússia, China e Irã, as democracias ocidentais subestimaram o nível de articulação subterrânea da nova ordem oriental. Vamos aos eventos ignorados. Primeiro, a Guerra Informacional de Distração. Em 2023, enquanto os Estados Unidos enfrentavam crises internas com protestos identitários e ataques à liberdade de expressão, milhares de contas controladas por bots chineses e russos promoviam polarização e desinformação. O objetivo? Dividir e enfraquecer a sociedade civil do Ocidente. Segundo, avanço militar disfarçado de manobras. Enquanto os Estados Unidos focavam em proteger Taiwan, o verdadeiro movimento estava no Mar Cáspio. Uma frota russa começou a movimentar tropas especiais via Irã em direção à Síria. Em paralelo, a China abriu bases logísticas em países africanos sob o pretexto de ajuda humanitária, mas equipadas com radares militares de longo alcance. Terceiro, o intercâmbio de inteligência entre blocos ficou claro quando, em documentos vazados por desertores, descobriu-se que oficiais militares iranianos fizeram treinamentos em Moscou e Pyongyang. E o mais chocante, engenheiros nucleares norte-coreanos estiveram no Irã desenvolvendo ogivas de urânio em conjunto com a Guarda Revolucionária. E quarto, a infiltração cultural. Enquanto isso, aplicativos como o TikTok, por exemplo, se tornaram canais de dissolução dos valores ocidentais. Questões identitárias, relativismo moral e propaganda anti-americana foram implantados como verdadeiras bombas culturais lentas, corroendo o senso coletivo de propósito nos Estados Unidos e na Europa. O Ocidente, meio que hipnotizado por escândalos internos, nem percebeu enquanto o Oriente silenciosamente amarrava os nós da teia. A nova ordem mundial. O Acordo de Teherã marca o início de uma nova ordem mundial que não se baseia mais em alianças declaradas, mas sim em parcerias táticas secretas, invisíveis aos olhos da diplomacia tradicional. O projeto multipolar. A ideia de um mundo multipolar não é só retórica, não. Trata-se da criação de esferas de influência exclusivas, onde o Ocidente simplesmente perde o direito de intervir. A América Latina começa a ser cortejada tanto pela China quanto pela Rússia, com investimentos em lugares como Venezuela, Nicarágua e Brasil. Enquanto isso, a África se transforma em um verdadeiro laboratório militar para drones iranianos e sistemas russos. Tudo isso em troca da exploração mineral. A Ásia Central passa a ser um corredor estratégico para mísseis móveis, com cobertura aérea chinesa e inteligência iraniana. O BRICS como fachada. Apesar de os fóruns do BRICS Plus parecerem tratar apenas de questões econômicas, existem reuniões paralelas que discutem temas militares, logísticos e energéticos. A ideia aqui é consolidar o BRICS como um novo G7 oriental, só que sem as amarras da democracia ocidental. Guerra psicológica e econômica. A nova ordem oriental quer vencer sem disparar um tiro sequer.
provoca crises cambiais nos países-alvo, vendendo petróleo e gás em moedas locais. Inunda o mercado com desinformação, usando redes sociais para fragilizar governos. E ainda sabota eleições, com deepfakes, bots e manipulação de dados em massa. É um império sem bandeira, uma aliança que nega existir, mas que já domina parte significativa do planeta. O dia do impacto, o desfecho, o ponto final do plano é chamado nos bastidores de Operação Retorno Soviético, embora seja muito mais ambicioso. Vamos à linha do tempo provável. 2026. Israel sofre sabotagem múltipla, com ataques cibernéticos e mísseis de precisão vindos da Síria e do Iêmen. 2027. Taiwan é cercada, não com tanques, mas com bloqueios comerciais e apagões digitais. 2028. A Coreia do Sul entra em crise, enquanto o Japão sofre ameaça direta com sobrevoo de mísseis de longo alcance. 2029. O sistema financeiro do Ocidente entra em colapso parcial, com a queda do dólar como moeda padrão. 2030. Uma cúpula secreta seria realizada em Astana, no Cazaquistão, marcando o anúncio simbólico da nova ordem oriental, com a dissolução oficial do poder da OTAN e da ONU. A arma final, o colapso coordenado. Imagine, em uma única semana, apagões em Nova York e Paris, crise cambial na Alemanha, sabotagens nos sistemas de navegação do Atlântico Norte, ações terroristas sem autoria em capitais europeias. Todos esses eventos pareceriam desconexos, mas fariam parte de uma ação coordenada invisível. Um novo 11 de setembro, mas em escala planetária. A ideia não é vencer uma guerra, é impedir que o inimigo sequer tenha forças para lutar. E agora? Você ainda acredita que Putin está sozinho? Que o Irã age por conta própria? Que a China só quer fazer comércio? Ou será que estamos diante do maior movimento estratégico já feito contra o Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial? O encontro em Teherã pode ter sido apenas uma reunião diplomática para os jornais. Mas, para quem enxerga o tabuleiro completo, foi o começo do checkmate global. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para que todos saibam a verdade. Inscreva-se no canal para assistir aos próximos vídeos. Sorria, você está sendo manipulado.